talvez seja o mais conhecido desta carta. Um texto que sempre nós usamos ele, falamos nele, sempre alguém ministra sobre a armadura de Deus. Contudo, nós queremos, com base nesse versículo 11, estar meditando nesta noite em pelo menos três ciladas na vida do cristão. Com base aqui nesta palavra, nós queremos pensar sobre as ciladas social. Em segundo lugar, sobre as ciladas doutrinária. E em terceiro lugar, as ciladas moral, ou que envolve a questão moral. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar fazendo menção de outros textos. Nós estaremos lendo algumas referências bíblicas e, por certo, o Senhor Deus estará falando aos nossos corações. Glória a Deus. Cilada é mesmo que armadilha ou emboscada. E quando Paulo está falando aqui, ele inicia o verso 10 nos trazendo uma recomendação, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo reconhece a necessidade que nós temos de nos fortalecer no Senhor e estarmos fortalecidos na força do seu poder. Porque nesta batalha que nós estamos, é uma batalha espiritual. A palavra de Deus, o mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre esta guerra espiritual e sobre a necessidade que nós temos de estarmos preparados para esta luta, para esta guerra. E Paulo vem nos dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eis aqui a necessidade que Paulo nos orienta nesta noite, verso 11, a estar revestido de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Ciladas social. Quando nós paramos para observar, são tantas coisas no âmbito social, que se nós não tomarmos cuidado, nós seremos envolvidos e perderemos por completo toda força espiritual para combater contra o pecado. Glória a Deus. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, podemos dizer que é o texto áureo do livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, quando o apóstolo Paulo chama nossa atenção para que nós não estejamos conformados com o mundo, não estejamos conformados com a maneira de viver da sociedade. E em muitas coisas
podem virem como ciladas para a nossa vida. Glória a Deus. E todos nós, se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos a cair em uma dessas ciladas que nós vamos mencionar aqui, seja ela no âmbito social, espiritual ou moral. Glória a Deus. Nós vemos que estamos fazendo parte de uma sociedade corrompida, pervertida, onde tem dado legalidade ao pecado. Mas a igreja do Senhor Jesus convive no meio deste povo. Mas nós podemos, irmãos, conviver nesta sociedade que se corrompe. Todavia nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. Nós não podemos manchar as nossas vestes. Alguém pode cair à nossa esquerda, à nossa direita, pode se manchar, pode sujar, mas nós, como servos de Jesus, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos estar fazendo cumprir em nós o que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Estar firmes para que possamos estar guardados contra as ciladas do inimigo. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta, capítulo 3 da primeira carta, verso 16, o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção e nos diz, ele nos faz lembrar, dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, a igreja, aqui ela é comparada como templo e morada do Espírito Santo. Então, meus amados, tenhamos cuidado para não sermos envolvidos com a cilada social, que são muitas. Aqueles que querem viver segundo o curso deste mundo, eles serão envolvidos nessas ciladas social. Se nós começarmos a andar de braço dado com o mundo, um paralelo com o mundo, nós seremos presa fácil no tocante à cilada social. Mas o apóstolo está nos convidando aqui a nos revestirmos das armaduras de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Existem convites que vêm para nós da sociedade. Ele vem e alguém pensa que é um reconhecimento social. Alguém pensa que a sociedade está tendo um reconhecimento em relação à igreja, mas às vezes vem como laço. Às vezes vem como cilada para nos prender. Eu disse aqui há poucos dias a respeito de Neemias, quando ele estava trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém. Foram várias as tentações, as pelejas, os levantes. Se levantou 3 opositores e tentaram de todas as formas. Quando viu que não tinha alcançado seus objetivos, o que eles usaram? Usaram uma cilada, podemos dizer, no âmbito espiritual. Qual foi a proposta que fizeram a Neemias? Vem conosco, desce, vem adorar conosco aqui. Mas ele já estava ocupado, ele já estava realizando a obra, ele já estava comprometido com a obra de Deus. Mas alguém armou uma cilada e convidou Neemias para deixar o seu trabalho e ir
adorar a Deus em um outro lugar. Era uma cilada, era uma armadilha contra a vida de Neemias. Então, meus irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós não podemos viver segundo o curso deste mundo. Nós não podemos de forma alguma deixar ser dominado pelas ciladas sociais. Nós não podemos viver dominado pelas coisas que o mundo coloca diante de nós. Nós fizemos uma viagem. Quando retornamos, paramos na casa de um moço. E esse moço, ele é ex-funcionário da Antártica. Ele era aquele responsável químico que preparava o refrigerante, que preparava a cerveja. E depois ele foi para a África, trabalhou ali. Tem um nome específico que se dá a quem faz esse tipo de trabalho, mas saiu da memória aqui. Mas ele era aquele que preparava, que dava sabor ao vinho. E quando nós chegamos, fomos conversar um pouco ali, de repente ele veio com vinho, já colocou em 3 copos. Estava eu, ele e meu cunhado. Socialmente o que tem beber um pouquinho? Não é? Esse dia eu estava conversando com o pessoal. Não, é uma bebidinha só social. Mas vem para roubar a nossa vida com Deus. Eu disse, olha, eu agradeço. Mas não tem nada, não tem, mas eu não preciso. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. E alguém deixa ser dominado pelas propostas sociais que o mundo oferece, dominado pelos vícios, dominado no aspecto do corpo. Então, trabalha tanto a questão corpo e esquece da questão alma, esquece da questão espírito, esquece da vida com Deus. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que nós precisamos estar revestidos de armas espirituais para que possamos estar firmes e lutar contra as ciladas do diabo. Glória a Deus. Nós precisamos ter domínio sobre o nosso corpo. Nós precisamos ter domínio sobre a nossa palavra. Nós precisamos dominar o nosso apetite. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos. Nós precisamos ter domínio sobre a nossa mente, para que nós tenhamos uma vida espiritual equilibrada. Glória ao nome de Jesus. E Efésios 5:22 fala ali sobre o fruto do Espírito. E se nós não tivermos domínio sobre o corpo, de forma alguma nós vamos vencer. Eu disse Efésios, mas é Gálatas, irmãos. Gálatas 5:22. Aquele que não tem domínio, não tem condição de exercer o domínio próprio, certamente será uma presa fácil no tocante à cilada social. Se você não domina o seu corpo, se eu não tenho condição de exercer o domínio próprio, dizer não a isso, não aquilo, como vai acontecer no tocante ao fruto do Espírito na minha vida? É mais fácil, quem não tem o domínio próprio, é mais fácil ele viver, ele ser levado às práticas das obras da carne, do que uma vida de fruto espiritual. Se nós não temos domínio próprio, nós vamos cair em armadilhas. Será mais fácil nós praticarmos as obras da carne, porque é isto que o nosso corpo quer, a nossa carne deseja. Então nós temos que buscar a Deus e pedir ao Senhor o domínio próprio. Precisamos ter domínio, glória a Deus.
E aqui, uma vez que nós temos domínio próprio, nós temos condições de viver o fruto do Espírito. Glória a Deus. Paulo pontua aqui, quando ele escreve aos Gálatas, fala sobre a caridade, sobre o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, e ele fala aqui sobre o domínio próprio. Em uma tradução está temperança, em outras traduções vem como o domínio próprio. Agora, se eu não exerço esse fruto do Espírito na minha vida, eu posso me tornar presa fácil no tocante às ciladas social. Mas veja aí o que diz o salmista na sua oração no Salmo 31 e o versículo de número 4. Salmos 31, versículo 4. Ele ora a Deus dizendo: livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Glória ao nome de Jesus. Então nós precisamos, nas nossas orações, orar e pedir a Deus: Senhor, me guarda das ciladas do inimigo, me guarda da cilada social, me guarda, Senhor, da cilada moral. Nós que andamos por aí, estamos sempre vendo e observando como as pessoas estão cedendo às ciladas que são colocadas diante de si. Mas que o Senhor nos guarde, que possamos fazer nossas a oração do salmista aqui no Salmo 31, orar a Deus e dizer: Senhor, me livra de toda cilada que armaram contra a minha vida. Que o Senhor te dê livramento, que o Senhor guarde a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 25, versículo 15, o salmista diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Por quê? Ele diz assim: pois somente Ele livrará meus pés das ciladas. Diante de nós, no nosso caminho, na nossa caminhada espiritual, são armados laços. E ai de nós se não for a bondade de Deus para estar indo à nossa frente, quebrando os laços maléficos, lançando diante de nós toda cilada que é colocado para nos prender, para fazer com que nós tropeçamos na vida espiritual. Que Deus nos guarde. Ainda Salmo 124, versículo de número 7, diz assim: como um pássaro escapamos da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e nós ficamos livres. Antigamente, quando criança, hoje a gente já não pode mais fazer isto. Naquele tempo era normal, os caçadores iam ao campo, todo mundo, a meninada com estilingue, né? E dava pedrada nos animais e matava. E alguns armavam o chamado laço. Hoje não pode mais, né? Se fizer isso hoje, vai preso, vai para a cadeia. Hoje já não podemos nem ensinar mais as crianças a fazer o estilingue. Diz que não pode nem mais cantar "atirei o pau no gato", né? Agora é "não atirei o pau no gato", porque as coisas mudaram. Mas naquele tempo armavam-se os laços, e o pássaro vinha para comer ali o alimento que fora colocado. Usava muito milho, arroz, e quando o pássaro estava ali comendo, de repente ele pisava no laço e ele ficava preso. E o inimigo de nossas almas é assim, irmãos.
Na nossa trajetória, Ele vai ocultando laços, vai colocando laços diante de nós. Mas nós glorificamos a Deus, que bom é o nosso Deus, que Ele vai quebrando os laços do maligno, e a igreja vai caminhando de cabeça erguida, a igreja vai vencendo, a igreja vai de vitória em vitória, glorificado o nome do Senhor. Mas sempre Deus nos recomenda na sua palavra, olha, tenha cuidado, os laços, as ciladas estão armadas. Então o salmista usa aqui de uma figura, usando aqui o pássaro e o caçador. Ele diz, olha, como um pássaro escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi armada, mas o Senhor a destruiu e nós ficamos livres. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos viver uma vida de oração o tempo todo, mas se não vigiarmos, nós vamos colocar o nosso pé no laço que Satanás colocou. E aí, estaremos presos. Glória a Deus. Mas o Senhor é especialista em quebrar laços. Então, nas ciladas social, nós precisamos ter cuidado. Porque se nós descuidarmos um pouquinho, já fomos, já caímos e estaremos em dificuldade. Mas vamos lutar, pedir a Deus que tenhamos na nossa vida esse fruto chamado domínio próprio. Primeira cilada aqui, a cilada social. Em segundo lugar, as ciladas doutrinárias. Eu quero que os irmãos abram comigo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5, nós vamos estar lendo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Primeira carta, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Agora abre segunda carta, capítulo 4, também a partir do versículo 1. Estamos agora falando sobre as ciladas espirituais, ou doutrinárias, perdão. Paulo diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aqui nós vemos, irmãos, uma base para as ciladas doutrinárias. Vemos aqui nesses dois textos que nós lemos, especificamente no segundo texto da carta a Timóteo, Paulo dizendo sobre a necessidade de pregarmos
a palavra a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina, porque ele diz assim: virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. E nós estamos vivendo nessa época das ciladas doutrinárias. Os homens não querem mais ouvir a palavra. Pregadores, muitos deles já não usam a palavra, usam aquela palavra de autoajuda, mas o que a igreja precisa é da ajuda do alto, do socorro de Deus, da palavra de Deus, da ministração de Deus no coração. Nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor, falar a tempo, fora de tempo, da doutrina bíblica sagrada. Hoje é oba-oba, ciladas doutrinárias. Mas a recomendação da Bíblia Sagrada é que nós precisamos estar dia após dia meditando na palavra do Senhor. Deus nos dá alerta aqui nos dois textos sagrados quanto à cilada doutrinária. Vem o quê? Usado os falsos mestres. Como nós estamos estudando as lições bíblicas desse trimestre, está falando de uma série de teologias que vem para confrontar os ensinos da Bíblia Sagrada. Nós vemos ali, para os irmãos que estão acompanhando os ensinos da revista da Escola Dominical, ali nós vemos uma enxurrada de falsas doutrinas, que vem até nós como ciladas doutrinárias. Mas nós precisamos, irmãos, estar debaixo da potente mão de Deus. Nós estamos aí vendo a multiplicação dos falsos mestres. Muitas portas de salões, denominado igrejas, mas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Falsos mestres, falsas igrejas, são pessoas que estão desviando o seu ouvido da verdade, estão voltando às fábulas, pessoas que não aplicam a palavra de Deus como precisam ser aplicada. Muitos são contadores de histórias, mas o que a palavra de Deus vem nos recomendar aqui, na carta a Timóteo, onde nós lemos, é que nós precisamos ser sóbrio em tudo, sofrer as aflições, fazer a obra de Deus e cumprir o ministério. E Paulo diz aqui, que nesse tempo do fim, Cristo, Ele virá, e Ele vai julgar os mortos e os vivos na sua vinda, e por isso a igreja de Jesus, ela não pode deixar de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Nós como igreja precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor, para que nós não caiamos nos falsos ensinos que estão sendo ministrados. Nós estamos vivendo aquela onda do seguinte, assim: olha, irmão, se eu fosse você eu já estava dando glória. Então dê glória, pregador. Se eu fosse você, eu já estava dando aleluia. Mas por que tu não dá esse aleluia? Levante aí. Você perdeu a oportunidade de glorificar. Não é assim que está acontecendo? Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Eu vou repetir para você entender. Irmãos, é para mexer com o ego, é tentando buscar o emocionalismo. Olha, eu vou falar de novo. Ah, você não entendeu. É assim que está acontecendo. Mas uma coisa é certa: quando se prega a palavra, que a igreja às vezes até cala para ouvir a palavra, vai dar um fruto excelente para a glória de Deus. Existe aquele momento da ministração que nós temos que parar mesmo para ouvir. Mas alguém quer que gesticula, né?
que pula. Não, eu vou falar de novo. Não, enquanto nós estamos parados, assentados, ouvindo a palavra, Deus está falando ao nosso coração. E no momento em que somos impulsionados pelo o Espírito Santo, nós abrimos a nossa boca e damos glória, nós profetizamos, nós falamos aleluia, e o poder de Deus vai enchendo a nossa alma. Então dá a entender que esses mestres, ele quer a glória para ele. Não, vou falar, você não entendeu. Eu estava num culto que o pregador, quando ficou sabendo que o culto estava sendo transmitido para outros países, ele parou de pregar, foi lá na bolsa, abriu a bolsa, pegou o celular e começou a filmar. Peraí, agora a glória era para quem? A glória era para Deus ou era para ele, pregador? E nós, irmãos, precisamos ter cuidado e não deixar ser envolvidos com essas manias de pregadores. A igreja, às vezes ela é constrangida a se colocar de pé. A igreja é constrangida a dar um glória, às vezes no momento que ela nem está imaginando que vai dar aquele glória, porque alguém está dizendo, se eu fosse você, eu já estava glorificando, se eu fosse você, eu já estava dando glória, se eu fosse você, eu já estava saltando. Você não entendeu? Entendi, eu estou entendendo, eu estou ouvindo, deixando a palavra penetrar no meu coração, e depois eu vou dar glória ao nome do Senhor. Não vou dar glória porque alguém está me incentivando a dar glória. Não, esse trabalho é o Espírito Santo que faz. Mas diante das ciladas doutrinárias, está acontecendo isso. Glória a Deus. Então o povo quer que você pule, o povo quer que você salta, mas o que nós mais precisamos, irmãos, é ouvir a palavra, deixar a palavra descer no coração, e aí cheio da unção do Espírito Santo, nós abrimos a nossa boca, com as lágrimas descendo no rosto, aí nós vamos dar um glória, lá do fundo da alma, tirar lá do fundo do coração, e dizer, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, porque Tu és bom. Aí as lágrimas correm, alguém chora, sem necessidade de estar alguém aí empurrando. Glória a Deus. Aleluia. Existem coisas, irmãos, que vêm como ciladas doutrinárias. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aqueles que desviaram o seu ouvido da verdade, que já voltaram às fábulas. Lá atrás abandonamos a cruz, agora alguém está carregando a cruz novamente. Estão trazendo o crucifixo para o pescoço, crucifixo na camiseta, crucifixos no boné. Estamos voltando. Algo que nós já abandonamos lá atrás, nós estamos resgatando de volta. Uma vez liberto por Cristo, agora nós estamos voltando lá e trazendo de volta para cá. Irmãos, que o Senhor nos guarde, que Deus nos livre destas ciladas de Satanás. Temos que ter cuidado. Eu ganhei uma camiseta e fiquei constrangido de usar. O símbolo lá da espada que matou Jesus. É muito radical, pastor. Não, foi a coisa que eu aprendi lá atrás, a deixar, a abandonar. Será que os pastores que nos ensinaram lá atrás estavam errados? Não estavam. Então tenhamos cuidado, irmãos. Glória a Deus, com as falsas doutrinas, com as ciladas doutrinárias. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí Satanás usa este campo espiritual para aplicar, para lançar os seus dardos inflamados. O maior campo de batalha é a nossa mente. E aí Satanás lança dardos inflamados.
Por isso que Paulo recomendou que nós precisamos estar revestido das armaduras de Deus. E ele faz menção do capacete da salvação, capacete, proteção para a cabeça. E aí Satanás vem para lançar dúvida. Lembra do diálogo de Satanás com Eva? Vamos lá para o Gênesis, capítulo 3. Satanás colocou uma palavra de dúvida no coração de Eva. Ele apresenta lá no capítulo 3, verso 1, dizendo que a serpente era a mais astuta de que todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito. Olha bem, e esta disse à mulher, ela pegou uma palavra e colocou dúvida no coração de Eva. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás aqui, incorporado na serpente, faz essa pergunta, distorcendo aquilo que Deus havia dito. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore da ciência, do meio do jardim, disse Deus, não comeremos, porque, repetindo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Não morrerás. Trazendo para o contexto de hoje, falando das falsas doutrinas, ou das doutrinas, das ciladas doutrinárias, alguém disse: não, isso aí tem problema não, isso é coisa de homem. E outros são mais ousados, diz: não, a Bíblia foi o homem que escreveu, isso é pensamento de homem. E aí o crente que não tem aquele conhecimento bíblico, ele fica em dúvida, e ele acaba sendo atingido pela seta de Satanás, atinge na mente, e agora ele vai: mas pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Entristece ou não o Espírito de Deus? Aqui, meus irmãos, Eva, ela deixou ser levada pelo espírito da dúvida, e ela foi, pegou do fruto, comeu e deu a Adão. Aí os olhos se abriram, e a palavra de Deus cumpriu. Então esse campo chamado mente, é nesse âmbito espiritual que Satanás trabalha. Ele atinge a mente, ele coloca a dúvida no coração, a pessoa pratica o erro e alguns caem no conformismo, conforma. Aí Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí alguém caiu na cilada, aí vai se conformando com isto, vai se conformando com a frieza espiritual, vai se conformando com a falta de oração, vai se conformando em não sentir mais a presença de Deus, vai se conformando em chegar, entrar e sair da forma que chegou. Mas, meus irmãos, vamos clamar pela misericórdia de Deus, vamos clamar pelo socorro de Deus. Senhor, me socorre, me livra das ciladas doutrinárias que estão neste mundo, e me encha da tua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo. Os que são envolvidos pelas ciladas doutrinadas, muitas vezes eles são levados à prática da rebelião. Rebelião não é muitas vezes porque o cidadão quer, não, irmãos. O cidadão rebelou, levantou contra a igreja, abriu uma porta ali. Tem o espírito de Absalão, né? Mas tem o espírito de Abre-salão. O cara se revoltou, o cara foi levado
pela seta de Satanás, ele se rebeliou, e o espírito de Absalão entrou nele. Aí abre um salão aqui, abre um salão ali, abre outro salão lá, e começa a escandalizar a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a rebelião não é porque o cidadão quer, é porque é o espírito maléfico, é o espírito maligno que lança a seta entra no coração e ele se revolta contra a sua liderança, se revolta contra o seu ministério, revolta contra a sua igreja, e aí só serve ele, é ele mais ninguém. Rebelião. Tornou-se um rebelde. O que foi isso? Foi uma batalha no campo espiritual, no âmbito espiritual. Ele foi alcançado pelo dardo inflamado do maligno, porque faltou-lhe capacete na cabeça. Mas que nós possamos estar revestidos das armas espirituais. Outra coisa terrível, meus irmãos, que somos, se não tomarmos cuidado e não estivermos revestidos das armas espirituais, nós somos atingidos nos nossos pensamentos. Aí vem os pensamentos negativos. Aí começa pensando assim: eu vou desviar, não vou mais à igreja. Esta igreja não tem amor. Porque isso e porque aquilo. Pensamentos negativos, e Satanás vai trabalhando. Pensamentos negativos, e Satanás vai ganhando espaço. Foi o que aconteceu com Judas. Eles queriam prender a Jesus. Fizeram proposta para Judas, ofereceu dinheiro. Judas o Iscariotes. E aí no dia da ceia, lá estava Jesus, os apóstolos reunidos. Jesus começa dizendo: olha, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E ele dizia: eu não comerei mais até que cumpra-se aquele dia, onde não comerei mais do fruto da vide. Aí Jesus disse assim: olha, mas tem uma coisa, a mão do que me traz está comigo à mesa. Judas pensou, Judas teve uma conversa com as autoridades, houve uma proposta, e ele não teve domínio sobre os seus pensamentos. Ele cedeu, aceitou o dinheiro. Aí nós vemos lá em Mateus capítulo de número 27, versículo 5, que quando tudo aconteceu, aquele dinheiro não lhe trouxe nenhuma alegria. O que ele fez? Ele foi lá no templo, pegou as 30 moedas de prata, lançou lá no templo, e a Bíblia diz que ele saiu possuído de pensamentos negativos, impulsionado por Satanás. A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Então nós precisamos policiar os nossos pensamentos, porque é nesse âmbito espiritual que o inimigo das nossas almas trabalha. Aí ele coloca também, veja bem, falamos sobre a dúvida, a rebelião. Ele usa também o agente chamado medo, ele usa os pensamentos negativos, e ele usa também a chamada culpa, o sentimento de culpa. Quantas pessoas que até deixaram a igreja, quantas pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor por causa de um sentimento de culpa, foi atingido pelos dardos inflamados do maligno, faltou proteção, faltou revestimento espiritual, e ele foi alcançado pelos dardos inflamados do maligno, e agora aquele sentimento de culpa foi martirizando a sua vida. Vinha para a igreja, não conseguia orar, vinha para o círculo de oração, não conseguia orar, se era obreiro, subia no púlpito e ficava incomodado, não conseguia ter uma vida de oração, não conseguia ter uma vida na presença do Senhor, e o sentimento de culpa foi crescendo, foi aumentando, e ele foi afastando, deixou de vigiar, foi recuando, deixou de ler a palavra, deixou o seu devocional com Deus, deixou de ler a Bíblia, deixou de participar dos cultos. Para ele tanto faz estar no culto ou não, e foi esfriando, e o sentimento de culpa foi aumentando na sua vida, e de repente, cadê o irmão? Sumiu.
que foi com ele? Ninguém sabe dizer. Mas depois você vai conversar. Aí, quando Deus usa de misericórdia, a pessoa começa a dizer: não, olha, eu me senti culpado disto, eu me senti culpado daquilo, sentimento de culpa. Aí Satanás também trabalhando nessa questão das ciladas doutrinárias, nesse âmbito espiritual da mente. Aí ele trabalha usando também o chamado orgulho. Orgulho, ele coloca orgulho no coração da pessoa. Eu conheci um moço, já estou terminando, o tempo já está vencendo. Eu conheci um moço, só ele sabia pregar, Deus só usava ele. Se eu chegasse, o pastor presidente dele estivesse pregando, ou quando anunciava: vamos ouvir o pastor, vai pregar, ele disse ia embora. Se tivesse um nome escalado para pregar na quinta-feira, quem vai pregar? Fulano. Ele não ia. Resultado, caiu, fracassou, desviou, voltou para as drogas, morreu assassinado. Por causa de quê? Por causa do orgulho, da soberba. Tem gente que sabe tanto e não sabe que não sabe nada. O orgulho fala mais alto. Veja bem, Davi pagou um alto preço por causa do seu orgulho, da sua presunção. Lá no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, primeiro a seguir, Davi estava bem, Israel estava bem, estava indo tudo bem, mas Satanás colocou no coração de Davi para ele numerar o povo. Coisa simples, não era? Contar o povo, quantos soldados tem, quantos homens de guerra tem. Era pecado? Não. Mas o problema foi Satanás que incitou a Davi. Aí está a consequência. Vamos ler esse versículo, nós vamos terminar. Glória a Deus. Veja bem, 1 Crônicas 21. Glória a Deus. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel. Veja bem a cilada, irmão. Nós estamos falando de cilada. Aqui foi uma cilada. Satanás se levantou contra Israel. O alvo dele era Israel, mas ele tem que usar alguém. E ele usou quem? Usou o rei. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Joabe, o capitão, o chefe do exército, disse: rapaz, para com isso. Que o Senhor acrescente esse povo, que o Senhor multiplique o exército. Mas a palavra do rei prevaleceu. Aí ele passou em revista, numerando o povo para ver quantos mil soldados, homens de guerra tinha. Depois que ele trouxe relatório, aí Deus usa o profeta Gade, lá no versículo de número 9 do capítulo 21. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E o profeta veio a Davi, aí disse assim: olha, você pode escolher, por causa da sua desobediência, por causa da sua presunção, por causa do seu orgulho, alguém vai pagar o preço. Escolhe aí, o que você quer? Verso 12: ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, e isto é a peste na terra, e o anjo do Senhor destrói todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Veja que situação difícil. Deu ouvido à mensagem maléfica, satânica, foi incitado por Satanás, não vigiou, deu lugar ao orgulho, à soberba, contou o povo, enumerou o povo, incitado por Satanás, e agora vem uma mensagem dessa: você vai escolher 3 anos de fome, 3 meses os teus inimigos te destroem, ou 3 dias a espada do Senhor, quer dizer, a peste na terra. O que ele disse? Aí ele diz assim, verso 13: então disse Davi a Gade:
estou em grande angústia. Vai falar o quê? Estou em grande angústia, mas ele diz assim: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas que eu não caia na mão do homem. Irmãos, quando nós lemos, se os irmãos quiserem ler em casa esse texto, capítulo 21 da 1 Crônicas, vocês vão ver quão grande foi a mortandade no meio de Israel, por causa de quê? De um homem que foi incitado por Satanás, por causa do orgulho. Glória ao nome do Senhor. Então que o Senhor nos guarde das ciladas do inimigo, que o Senhor nos dê proteção. Nós poderíamos falar aqui que os homens, através da incitação maléfica, ele comete o homicídio, ele usa a falta de misericórdia, a tentação, e a terceira cilada, a cilada moral. Glória ao nome do Senhor. Vou só ler rapidamente aqui, com base em Romanos 1, 28, 29 ao 31, e pontuar com os irmãos aqui sobre ciladas moral: iniquidade, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contendas, calúnias, difamação, soberbos, inventores de males, e etc. Tem aqui referências para todos esses assuntos, mas o tempo não dá. Só no versículo 31 de Romanos, capítulo 1, fala aí de 4 pecados. Fala dos nécios infiéis dos contratos. Nécios infiéis nos contratos. Como você está aí nos seus contratos? Como está o teu compromisso nos tratos? Nécios infiéis nos contratos. Segundo, sem afeto natural. Terceiro, irreconciliáveis. Quarto, sem misericórdia. Só no versículo 31 nós vemos esses 4 pecados que o tempo não nos permite comentar. Como vencer? Filipenses 2:12. Efésios 6:16. Para vencer. Alguém está com a Bíblia aberta? Efésios 6:16, para encerrarmos. É a maneira de nós vencermos. Glória a Deus. Eu vou ler. Para vencer tudo isto, as ciladas sociais, as ciladas espirituais doutrinárias e as ciladas moral. Para vencermos, precisamos cumprir isso aqui: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para vencermos, nós precisamos do escudo da fé. Existem alguns escudos dos tempos antigos que eram de madeira. Madeira queima. Outros eram de bronze, outro tipo de metal. Mas o nosso escudo, o escudo da igreja, é o escudo da fé. A Bíblia diz: com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória. As crianças, e vamos orar para encerrar.